Você sempre teve noção, assim, dos seus 9 aos seus 14 anos, sempre teve noção de que aquilo gerava algo ruim dentro de você, assim, algum trauma, ou você lutava contra aquilo, mas não sabia o mal que aquilo estava te fazendo? Eu lutava contra aquilo, mas não sabia o mal que aquilo ia me causar. Porque, posteriormente, foi uma situação muito complicada, que depois aí a gente vai contar. Porque, assim, eu tô falando isso porque, às vezes, a gente eu não tinha noção. Você tá contando hoje seu testemunho, falando assim, conta seu testemunho. Lá atrás, quando eu era criança, meu pai me agredia verbalmente. Só que, assim, quando você se viu já adulta, né? Com seus 20 e poucos anos, com depressão, e aí você se deparou com aquilo assim, você não tinha noção que tinha causado isso era sua vida, toda a história do pai. Eu tive noção. Porque, assim, quando eu fui mesmo diagnosticada, que eu comecei a tratar, que foi, assim, uma situação horrível na minha vida, eu já estava com mais ou menos 24. Então, assim, eu já tinha formado. Sim. E pra mim, eu formei com 22. E pra mim foi muito difícil, porque eu já era profissional da saúde. Então, eu sabia todos os sintomas, eu sabia como aquilo acontecia, eu sabia toda a questão, mas eu não aceitava que aquilo estava acontecendo comigo. Eu sabia que eu tinha vivido. Mas aí, quando aquilo começou... me identifico muito, cara, porque é engraçado que eu já... Não sei se todo mundo já sabe do meu testemunho, já contei meu testemunho aqui, mas quando eu tive síndrome do pânico, né, que eu via... Achava que todo mundo estava me perseguindo, eu achava que chegava em casa e tinha crise de ansiedade, que eu chorava a madrugada inteira. E aí eu ia pro trabalho, e qual era o meu trabalho? Eu era seminarista da igreja. Sim. Eu ia para a igreja aconselhar pessoas, eu ia para a igreja amar pessoas e cuidar de vidas, e eu sabia que eu estava destruído por dentro. E na verdade eu ficava assim, cara, meu Deus, o que eu estou fazendo? Até porque os sintomas eu já sabia o que era, já sabia o que estava acontecendo, e aí meu discipulador foi quem falou assim, ei, cara, acorda, cara, você está tendo isso. Porque eu não queria aceitar que aquilo estava acontecendo comigo, né? É mais ou menos isso que acontece. Sim. E foi uma situação muito horrível. Mas aí tá bom, cresci e tal. Quando deu mais ou menos... Quando a gente voltou aqui para Palmas, já estava com 14 para 15 anos. Aí que eu comecei a revoltar mesmo de vez. Isso afetou seus relacionamentos, assim, tipo, namoradinho? Menino, assim? Todos os relacionamentos desde então, que foram tão poucos, glória a Deus por isso, Senhor, obrigada por isso. Menino, foram tão poucos? Foram... É bom, Deus. Foram pouquíssimos, mas assim, só foi... Tempo bom. Quer dizer, não, gente, não foi tempo horrível, não tô dizendo. Mas sabe o que é mais complicado? Diga. Todos os relacionamentos que eu acabei me envolvendo, eu me envolvi por carência emocional, por falta de carinho que eu não tive na minha casa, eu aceitava qualquer coisa porque eu não tinha dimensão. Você tava buscando um pai, você não tava buscando um namorado, né? Menino, era um mover assim, terrível. E a pessoa mover. Os crentes. Tudo é um mover, gente. Menino, vai você indo. não tá entendendo, não. E... assim, quando voltei para Palmas e tal, tava com 14 anos, comecei a desenvolver uns estressezinhos, sabe? Meus pais diziam que eram uns estressezinhos até demais. Eu começava a me revoltar demais, começava a gritar com todo mundo, e virava no bicho, e falava assim, olha, não quero saber, não fala comigo. Só que, nesse meio tempo, eu estudando sempre muito. Cara, focado. Sabe qual era minha válvula de escape? Sempre foi estudar. Sempre foi estudar, então o tempo inteiro eu só estudava muito, 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 muito. Pra quê? Pra um dia meu pai virava pra mim e falar assim, nossa, minha filha, reconhecimento. Eu sempre procurava o reconhecimento. E aí depois que eu cresci, eu percebi, eu falei, meu Deus, eu vivi uma vida inteira por causa desse mover. Mas tá bom. E aí eu sempre procurava o reconhecimento. Então, assim, eu era o melhor no que eu tava fazendo, eu era o melhor. E eu acabei sendo obcecada por aquilo. E aquilo começou a me afetar. Mas você fazia pela motivação, assim, entre aspas, Sim. errada, né? Você fazia pra agradar... Mas assim... Pra receber reconhecimento. Né? E aí, acabou que no meio pro fim, eu gosto, hoje é meu maior hobby. Mas, a princípio, foi por isso. Você não trabalha, você tem um hobby, né? Eu tenho um hobby, estudar. Mas assim, cara, foi muito complicado, porque eu acabei não tendo reconhecimento. E quando isso começou a pesar sobre mim, eu comecei a desenvolver uma crise de estresse muito grande. Eu comecei a desenvolver uma ansiedade muito forte com 14 para 15 anos. Aí eu lembro que teve uma época que meus pais me levaram para Foi a época ainda que eu não tinha conhecido Jesus, me levaram para um trem assim que
que dava uns remédios lá, não sei o que, pra você. Benzedeira. Menino, não aconteceu nadinha, sabe? Melhorou pra nada, mas tá bom. E aí, lá vai eu. Entrei no ensino médio. A gente vive muito isso no face a face. E aí... A gente vê muito isso no face a face. Manda babado. Assim. E aí eu entrei no ensino médio. Lá vai a Sucena, 15 anos, entrou no ensino médio, começou a namorar lá. Uma pessoa que aí o povo também não tava muito afim, né? Meu pai não gostava muito, não. Não, mas tá bom. Mas pra que dar sossego também pra gente do céu. Aí conheci essa igreja adventista, mas assim, conhecia Jesus de longe. Fui porque ia mesmo, era aquele crente Raimundo, né? O pé na igreja, tu no mundo. Não só os dois todinho no mundo mesmo, porque eu só ia de fachada. Cara, não, era muito fachada, eu era muito fachada. E tanto aí, você quanto o namorado? Sim, os dois. E aí, quando... Só falou do chá do Santo Daime. Gente, os meninos aqui não é nem gente. Não para, não tem ninguém para. Não é nem gente. Segue. E aí, quando... eu peguei, aí gente, eu conhecia Jesus, mas assim, muito devagar, muito de longe, mas era um contexto que eu não me enquadrava. Primeiro contato com Jesus foi na igreja adventista? Foi, que falaram, vamos falar de Jesus pra mim, só que assim, não era algo que eu sentia, não tive nenhuma experiência a princípio. Aí, beleza. Foi indo, esse relacionamento terminou, e aí começou... a fase mais complicada da minha vida, uma das fases mais complicadas da minha vida, que foi quando eu realmente caí em depressão muito forte. Assim, quando eu estava com 18 anos, eu entrei na faculdade. E, tipo assim, a minha vida, apesar de todos os problemas, Deus cuidou muito bem, nos mínimos detalhes, porque eu era uma pessoa improvável. Cara, ele me tirou assim do rol dos improváveis, literalmente, porque eu entrei na faculdade graças só a Deus, porque não tinha lógica. Quando eu entrei na faculdade, eu fui bolsista lá do ProUni, e eu fui bolsista 100% numa faculdade particular, tipo, num lugar que só tinha 4 vagas, eu estava em 32º. Mas Deus foi lá e falou assim, não, filha, vem aqui. Não, você está em terceiro. E aí eu consegui a vaga. Quando aconteceu também a questão do concurso, porque eu sou concursada também no município, que eu concursei com 18 para 19 anos. Gente, eu só trago gente próspera aqui, você tá percebendo, né? Mas assim, foi Deus, ele cuidou. Não vou citar aqui os prósperos não, porque só gente rica. Nadinha. Ô, Senhor, tu sabe dos boletos. Mas assim, Deus, ele cuidou de mim, mas só que gente, Deus, ele é tão incrível que ele cuidou de mim nos mínimos detalhes e em situações que eu não estava bem. Mas você não conseguia perceber, né? Eu não conseguia perceber. E quando eu estava com 18 anos, entrei na faculdade, eu comecei a piorar muito, muito, muito na depressão. Eu começava a ter muita crise de ansiedade e eu tive tudo junto. Tipo, chegou no meu último estágio, que foi nos meus últimos tempos aqui, que foi quando eu realmente falei assim, ó, parou de graça, vou seguir Jesus mesmo de verdade, parou a molecagem. Vamos parar de brincadeira, garota. Parou a molecagem. Parou a brincadeira, chega. E eu cheguei no pior estágio, eu comecei a ter ansiedade misturada com síndrome do pânico e depressão. Nossa. Então, assim, eu passei... O baixo do baixo eu passei, entendeu? Pense no perrengue. Menino, não foi fácil não, mas amém. Mas aí, beleza, com 18 anos, entrei na faculdade, e aí fui indo. Só que sabe o que foi tão incrível? Que mesmo mediante todas as circunstâncias, Deus ainda me amparou. E aí, beleza. Mais uma questão muito difícil que aconteceu na minha vida. A depressão já estava começando ali bater na minha porta de uma forma muito grosseira com 18 anos. E aí, dentro da minha casa, eu não aceitava as coisas que aconteciam.